Oi gente, tudo bem? Então agora a gente vai fazer a questão 4 da lista de termodinâmica. Questão 4. Abaixo estão dados de um composto X de massa molar igual a 120 gramas por mol. E aí ele deu esses dados aqui. Letra A. Identifique na curva de aquecimento para o composto X as 5 etapas necessárias para a transformação de um sólido a 0 graus em vapor a 500 graus Celsius. Indique a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição no gráfico. Então, gente, na verdade, essa letra A, eu ia dar a curva de aquecimento para vocês iam ter que só indicar as 5 etapas e as temperaturas no gráfico. Só que eu preferi deixar para vocês montarem a curva de aquecimento, até para abordar isso um pouquinho melhor em vídeo e tentar explicar o que é a curva de aquecimento, da onde que ela vem. Então, vou fazer uma pequena revisãozinha, né? Para quem não sabe, curva de aquecimento é isso. Primeiro de tudo, né? Quando tiver um gráfico na frente de vocês, olhem os eixos. Então, a curva de aquecimento é um gráfico do eixo de temperatura versus um eixo de calor. Ou seja, à medida que um composto ele recebe calor, a temperatura vai variar, certo? Então, a gente vai ter aqui uma temperatura baixa, né? Provavelmente de um sólido que começa. Esse sólido vai receber uma quantidade de calor e ele vai começar a ter a sua temperatura aumentada. Ele vai aumentar a sua temperatura até chegar na temperatura de fusão, onde ele vai ter a fusão acontecendo, se for nesse sentido, ou a solidificação, né? E ele vai continuar recebendo calor e esse calor vai ser necessário para ele se fundir. A partir do momento que esse sólido se fundiu e a gente só tem líquido, esse líquido vai ter a sua temperatura aumentada à medida que ele continua a receber calor, até chegar num ponto que é o ponto de ebulição. A partir daqui, ele estaciona na temperatura de ebulição para fazer a ebulição, né? Para esse líquido evaporar ou condensar, se for no sentido inverso. Aí ele vai recebendo calor à medida que ele vai evaporando, até que tu chega no estado que só tem vapor. Aí ele continua a subir, né, na temperatura enquanto ele recebe calor. Então a gente vai ter dois processos distintos, né, envolvendo a troca de calor. Um com a variação de temperatura, né, em que a gente vai usar essa fórmula daqui, calor é igual a massa vezes a capacidade calorífica vezes ΔT, e com a mudança de estado, em que ele vai mudar de sólido para líquido ou de líquido para gás, que a gente vai ter essa fórmula daqui. A primeira de cima aqui, a gente vai ter, então, que o calor da transformação vai ser igual a massa, dada em gramas, vezes a capacidade calorífica, representada por C. Essa capacidade calorífica ela é muito importante, tá? E olhem a unidade dela também. É muito importante que vocês tenham atenção às unidades nessa parte de termodinâmica. Ela é dada em joules por grau Celsius, porque gramas vai cortar com a massa e Celsius com a temperatura. E aqui a própria variação de temperatura que já está na fórmula, né, que vai ser a temperatura final menos a inicial. Aí, dentro dessa fórmula, a gente vai usar ela em 3 casos. O primeiro é quando a gente tem a variação de temperatura de um sólido. Quando a gente tem um sólido, a gente vai usar essa mesma fórmula, só que lembrar que a gente vai usar a capacidade calorífica do sólido, que é diferente dos outros estados, né? Então, o sólido aquece, a gente usa essa fórmula daqui. A gente também vai usar quando a gente tem um líquido, que é a mesma fórmula, só que lembrando que a capacidade calorífica agora é do líquido, que é diferente do sólido. E aí, para quando a gente tiver um gás variando sua temperatura, a gente vai usar essa fórmula daqui. De novo a mesma, só que com a capacidade calorífica do gás, né? Essas 3 capacidades caloríficas foi o que ele deu no enunciado. Aí agora aqui embaixo, a gente vai ter a fórmula da mudança de estado. Originalmente era esta aqui, que é a massa vezes o calor de latência, que é o calor de fusão ou de ebulição, ou de solidificação, enfim. Por quê? Porque era dada em gramas, né? Tu pegava a massa do composto e multiplicava pelo calor de latência, que era dado em quilojoules por grama, né? E cortava grama com grama e ficava o calor dado em quilojoules. Só que no nosso caso, ele deu o ΔH de fusão ou de ebulição, e ele é dado em kilojoules por mol. Então, nesse caso, não dá para multiplicar pela massa que nem a gente fez antes. A gente tem que multiplicar pelo número de mols, né? Então, aí conseguimos cortar mol com mol
e a resposta final fica em kJ, certo? Aí a gente vai ter duas situações. Quando a gente tem a ebulição ou a condensação do composto, porque os dois calores são iguais, só que quando a gente tem a ebulição a gente usa o ΔH positivo, né, porque ele está recebendo calor, está ganhando energia. Quando tiver condensação a gente inverte o sinal, fica negativo, porque ele está perdendo energia. Mas vai ser o mesmo valor. Aí fica número de mols vezes ΔH de ebulição ou condensação. E aí o segundo caso é quando a gente tem a fusão ou solidificação de um composto, né? Fusão, de novo, é positivo, ΔH positivo. Solidificação é negativo. Aí fica o número de mols igual a ΔH de fusão ou solidificação, certo? E aí são esses 5 casos aqui, com essas 5 fórmulas, que vocês têm que prestar atenção. Porque provavelmente na prova vai cair um deles, talvez, que vocês tenham que saber. Principalmente se tiver curva de aquecimento, vocês precisam das 3 para montar a curva de aquecimento. E aí a gente vai ter a nossa curva de aquecimento aqui, né? A letra A ela vai pedir para vocês montarem a curva de aquecimento. Então a gente pode começar colocando no eixo da temperatura os valores que a gente já sabe, que é o que? A temperatura inicial que ele deu ali de 0 graus, vai ser um composto X indo de 0 graus para 500. As temperaturas de fusão e de ebulição, que a gente ele também nos deu, né? E a gente sabe que a temperatura de fusão vai ser 130 graus, a temperatura de ebulição vai ser 430 e a temperatura final vai ser 500 graus. Então a gente vai ter essa faixa de aquecimento, tá? E embaixo a gente vai ter os calores envolvidos no processo, tá? Então a gente começa aqui a 0 graus com o nosso composto sólido, porque está abaixo da temperatura de fusão. Então a gente, nesse caso aqui, vai ter um sólido, e à medida que ele recebe calor, ele vai aquecer. E vai aquecer até 130 graus, que é a temperatura de fusão. A partir daqui, a gente para, né? E a gente tem o calor Q1. O Q1, que é o calor de aquecimento do sólido, que pode ser calculado por essa fórmula aqui, pelo Q macete, né? Que é a massa vezes capacidade calorífica vezes ΔT. A partir daqui dessa temperatura, ela vai ficar na temperatura estável, enquanto ainda recebe calor. Por quê? Porque vai estar acontecendo a fusão, ou solidificação, né? Fusão é quando está nesse sentido aqui. Então, o sólido vai estar se fundindo, se transformando em líquido, à medida que ele recebe calor. E aí a gente tem esse calor aqui, quando todo o sólido derreteu, a gente tem o calor envolvido no processo, que é o Q2, que vai ser calculado por essa fórmula aqui, tá? Quando a gente derreteu todo o sólido e agora a gente só tem líquido, esse líquido aqui, ele vai ter a sua faixa de aquecimento. Ele vai aquecer, ele pode aquecer até os 430 graus, tá? Que é a temperatura de ebulição. Chegando aqui nessa temperatura, a gente tem o aquecimento do líquido, que é dado por Q3, que também vai ser calculado por essa fórmula. Só que agora a gente vai usar a capacidade calorífica do líquido, né? Não se esqueçam. Chegando em 430, aqui ele estaciona, né, na temperatura de ebulição. E agora a gente vai ter o líquido se transformando em vapor, né? A ebulição acontecendo, a ebulição nesse sentido aqui, em que o líquido vai ser vaporizado e o calor envolvido na vaporização do líquido vai ser Q4, que é dada por essa fórmula aqui. Quando a gente vaporizou todo o líquido, só tem gás, a partir daqui ele pode aumentar a sua temperatura até os 500 graus. E o calor envolvido nesse processo aqui, onde ele agora só vai estar na forma de gás, vai ser dada por Q macete. De novo, agora com a capacidade calorífica do gás, tá? E é isso que vocês tinham que fazer na letra A. Vocês só tinham que montar o gráfico, né? Mostrar aqui e mostrar os 4 calores envolvidos, né? Que seriam esses: o calor de aquecimento do sólido, o calor de fusão, o calor de aquecimento do líquido, o calor de ebulição e o calor de aquecimento do gás, tá? Vocês não precisavam, a princípio, calcular os 5 calores. Era só para indicar e montar a curva de aquecimento mesmo. Agora a letra B. 60 gramas do composto X a 25 graus Celsius receberam 1.200 kJ de calor. Qual será o estado físico
e a temperatura final de X após receber essa quantidade de calor. Então agora a gente vai montar, vai pegar aqui a nossa curva de aquecimento, né, com a temperatura de fusão e ebulição que a gente já conhece. O que a gente vai fazer? A gente vai pôr uma quantidade de calor, que é 1.200 kJ, e vai ver aonde que vai parar. E vai ver aonde no eixo da temperatura que essa quantidade de calor vai parar. Se vai parar em qual temperatura, se vai parar líquido, gás, qual estado que vai parar com essa quantidade de energia. Então, para isso, a gente começa primeiro colocando a temperatura inicial, que ele disse 25 graus Celsius, né? E a partir daqui, a gente vai ter o nosso sólido, que é abaixo da temperatura de fusão. E esse sólido ele vai receber, à medida que ele recebe calor, ele vai aquecer. Ele pode aquecer até a temperatura de fusão, certo? E aí aqui a gente tem um aquecimento sólido, e esse aquecimento, o calor envolvido, vai ser Q1, né? O Q1 ele vai ser calculado por essa fórmula daqui, o Q-macete. Então a gente usa a nossa primeira fórmula, né? Só que como a gente está trabalhando com sólido, um sólido que está aumentando a temperatura, a gente vai usar a capacidade calorífica do sólido, que ele deu lá é 16,2, tá? A massa vai ser 60 gramas e o ΔT, que vai ser a variação de temperatura, vai ser 130 menos 25, porque ele foi do 25 para 130. Então, essa é a variação de temperatura. Só que olha as unidades, né? Se tu for ver as unidades, tu vai ver que a gente tem massa em gramas, a variação da temperatura vai ser dada em graus Celsius e a nossa capacidade calorífica é dada em joules por gramas Celsius. Então a gente corta gramas com gramas, Celsius com Celsius, a resposta final vai ser dada em joules, tá? Então vocês têm que tomar cuidado com isso aqui. Então a gente vai ter esse resultado daqui, né? Que é 102.060 joules. Só que a gente trabalha com a unidade final, né, o cálculo em quilojoules. Então a gente vai ter que dividir essa quantidade aqui por 1000 para chegar no resultado de 102,06 kJ. Esse é o resultado do Q1 dado em kJ, certo? Aí, agora que o nosso sólido aqueceu e chegou a essa temperatura, ele vai, nessa temperatura, entrar em fusão, vai derreter. E ele vai derreter até virar líquido. E aí a gente tem o Q2, que é o calor de derretimento, calor de fusão, que vai ser dado por essa fórmula aqui, tá? Sendo que o número de mols vezes o ΔH, só que o ΔH é de fusão, porque é isso que está acontecendo. A gente vai ter o procedimento de fusão acontecendo aqui. Só que a gente ainda não tem o número de mols. Ele deu a massa em gramas. Então, para a gente descobrir o número de mols, a gente vai pegar a massa e dividir pela massa molar. Então, 60 gramas dividido pelos 120 gramas por mol, né, que o enunciado já nos deu, vai dar 0,5 mols. Então, a gente pode substituir os valores agora. Q2 vai ser 0,5 vezes o ΔH de fusão, que é 280. Então, Q2 vai ficar 140 kJ. Lembrando que o ΔH de fusão ele já é dado em quilojoules por mol. Então, corta mol com mol, a resposta final já é quilojoules. Não precisa dividir por 1000 nesse caso, tá? Aí agora, o nosso líquido vai aquecer. Ele vai aquecer até, aumentando a temperatura, ele vai aquecer até a temperatura de ebulição, que é o máximo que ele consegue chegar. E esse processo em que o líquido vai aquecendo até o seu máximo vai ser dado por Q3. O Q3 vai ser calculado de novo com o Q-macete, só que dessa vez com a capacidade calorífica do líquido, porque aqui a gente tem o estado líquido. Então o Q3 vai ser 60 gramas vezes a capacidade calorífica do líquido, né, que é 33,7, vezes o ΔT. ΔT é a variação de temperatura, foi de 130 para 430, variou 300 graus. Então, tu multiplica tudo isso e o Q3 vai dar, se tu fizer o cálculo, vai dar 606,6 kJ. Certo? Lembrando que o resultado vai ser dado em joules e tu tem que dividir por 1000 para chegar em quilojoules, tá? Aí, depois, ele vai estacionar
na temperatura de ebulição, porque vai acontecer aqui o processo de ebulição. Ou seja, o nosso líquido vai virar gás. E o processo de ebulição vai ter o Q4, né, que é o calor de ebulição. Que a gente vai usar essa fórmula aqui, só que agora com ΔH de ebulição. Então, a gente tem 0,5 mols vezes 420, que é o calor de ebulição. E aí, fazendo a conta, Q4 vai ser 210 kJ. Tá, e agora? Até aqui a gente tem esses 4 valores de calor, né, de energia sendo adicionados, que são os que a gente calculou aqui. Se a gente pegar esses valores e somar eles, a gente vai ver que vai dar 1058,66 kJ. Ou seja, até aqui o nosso composto ele absorveu 1058,66 kJ, certo? O composto a 25 graus Celsius absorveu essa quantidade de energia para chegar até a forma de gás. Tá? Só que a gente sabe que o composto no exercício recebeu um total de 1.200 kJ. Então, ainda tem mais quantidade de calor para esse gás aqui agora receber. E essa quantidade de calor aqui, que ainda falta para receber, a gente consegue calcular como sendo Q5, né? Que é a diferença entre a quantidade que a gente calculou e o que falta ainda para receber. Então, fazendo 1.200 kJ menos a quantidade que a gente calculou, a gente chega em 141,34 kJ. E esse vai ser o valor de Q5, certo? Então, o que vai acontecer? Esse calor aqui, o Q5, vai ser o calor que resta o composto absorver, vai fazer o que com o gás? Vai elevar a temperatura do gás, né? E vai elevar a temperatura até chegar numa temperatura final, que é o que a gente quer descobrir. Então, a gente vai usar o que aqui? Como a gente está variando a temperatura do gás, a gente vai usar a fórmula do que macete, né? De novo, agora com a capacidade calorífica do gás, né? ΔT é o que a gente quer saber, e o Q5 é o que a gente já calculou aqui. Então, substituindo os valores, a gente vai ter, né? Aqui, lembrem que o Q5 está em quilojoules. Só que a nossa fórmula, se tu for ver aqui, a capacidade calorífica está em joules por grama graus Celsius. Então, aqui o Q5 ele vai ficar em joules. Então, é melhor tu usar a unidade de joules aqui. Nesse caso, eu multipliquei por 1000 para bater com as unidades daqui, certo? Então, tenham atenção, porque senão vai dar um resultado 1000 vezes maior, tá? Então, a gente tem todos os valores. Agora, é só tu isolar o ΔT e vai descobrir que ΔT é 24,08 graus Celsius. Então, essa foi a variação. A gente variou da temperatura aqui para cá, foram 24,08 graus Celsius, né? ΔT é a temperatura final menos a inicial, né? A temperatura inicial é o quê? Daqui, 430, que é a temperatura de ebulição. Não é lá do 25, não. Tá? É a temperatura da fórmula, do aquecimento do gás. Então, é até onde o gás começa a aquecer. Então, a temperatura inicial vai ser 430. Tu quer isolar a temperatura final, passa 430 para cá, soma. E a temperatura final vai ser 454,08 graus Celsius. E esse aqui vai ser o resultado, né? Então, a resposta da letra B. Após receber essa quantidade aqui de calor, o composto X vai chegar no estado gasoso aqui, né? A gente sabe que ele está na forma de gás, acima da temperatura de ebulição, na temperatura de 454,08 graus Celsius. E esse é o resultado final. Então é isso, gente. Dúvidas, estamos aí, é só perguntar.